Oi, gente. Hoje são... deixa eu pensar. Acho que são 11 de julho de 2015. É um sabadão. E eu tô voltando de um espetáculo de dança, de teatro físico, uma companhia carioca chamada 2AD. E um espetáculo, né, trouxe a Brasília um espetáculo chamado Irmãos de Sangue. Belíssimo, belíssimo. Ai, nossa, eu queria tanto conseguir publicar esse vídeo antes que eles partissem, mas eu tô sem internet, então não vai ter como eu publicar. Só se alguma coisa assim muito surpreendente, tiver alguma sorte muito grande, para eu conseguir publicar o vídeo, né? E aí vocês tiverem a chance de conferir. Tá no espaço cultural aqui de Brasília. Os ingressos não são caros. Belíssimo. Assim, há muito tempo eu não me comovia tanto, não chorava tanto, Nossa, há muito tempo não me falava tão fundo, assim, não me tocava tão... de uma maneira tão pungente, assim, um espetáculo, né? É belíssimo, é delicado, sabe, é sóbrio, ao mesmo tempo tem momentos de uma ludicidade, assim, há momentos de uma alegria, de uma beleza, assim, vibrantes, é tão bonito, e um tema, assim, tão cotidiano, uma família, né? Uma família com 3 meninos, a mãe, e nossa, é belíssimo. E eu fiquei muito tocada, assim, porque é claro, né? Como retrata a passagem do tempo, então há mortes, né? E eu acho que, como eu tô nesse processo de amadurecimento de novo, né? Uma outra etapa de amadurecimento, eu acho que refletir sobre a morte, né? Não só dos outros, como a minha própria, não só a morte dos meus. E como será, né? Porque eu tô tão distante da minha família, e nossa, para se pensar muito, assim, e se agir rapidamente. Agir mesmo eu não sabendo o que fazer, porque muito complicado. E aí a coincidência, né? Na saída encontrei um artista aqui de Brasília que eu acho maravilhoso e que eu gosto dele pessoalmente, assim, demais. Ele é palhaço, ele é ator, ele é diretor, ele é bonequeiro, ele faz máscaras, nossa, é uma pilha, né? E ao mesmo tempo que é extremamente simples, despojado, não tem nenhuma empáfia, nada, completamente destituído, né, desse tipo de arrogância. Uma pessoa, assim, profundamente humana. Nossa, eu tenho uma admiração por ele há décadas já. E aí a gente conversando e tal, porque o Brasil, o país, aquela coisa toda. Então, todas as coisas que estão dando certo e que não têm visibilidade, né? Porque a grande mídia desse país está nas mãos dos outros, né? Dos que têm um determinado projeto, né, para o país, que é de privatizar tudo mesmo, né? Então, tudo que está dando certo, nós não sabemos, não encontra espaço, não é devidamente divulgado. Lá fora reconhecem, e aqui o brasileiro só sabe malhar, meter o pau, e que é a estratégia
dessa oposição suja, né, que é de inviabilizar o governo, inviabilizar, paralisar, tornar impossível. Aí chega a eleição, aí eles ganham e aí eles privatizam tudo, porque aí o argumento, não, mas a outra maneira não dava certo. A outra, eles ali sabotando, inviabilizando e invisibilizando, silenciando, porque o que acontece no atual governo, mesmo com um problema ou outro, é que nós temos avanços sociais, né? Há uma ascensão daqueles que eram indigentes, miseráveis, né? De regiões que que sempre tiveram o país de costas para si, o norte, né? Não só o Nordeste, a velha chaga do Nordeste, não, o norte também, né? O interior, os estados mais depauperados, né? Então há uma mudança em andamento, a gente não tem a menor noção que isso, né, não aparece em lugar nenhum, não é divulgado. É sempre essa sensação, estamos sendo, tá dando errado, porque é corrupção, porque não sei o que. A corrupção é dessa gente de direita que quer que o país nos tornar escravos de uma vez por todas, né? Que o cidadão comum não tenha nenhum direito, que a gente seja simplesmente escravo. Eu sou cada dia mais anticapitalista. Impressionante esse sistema moedor de humanos, moedor de vida, né? Moedor de qualquer tipo de vida, moedor do meio ambiente, moedor dos animais, moedor dos seres humanos, é moedor de tudo, triturador do planeta, né? Cada dia mais anticapitalista. Assim, nossa, que asco desse sistema. Mas enfim, e aí a gente conversando, né, e o como uma série de fatores vem desumanizando mesmo, né, desumanizando, vem interferindo nas relações, vem impossibilitando, vem isolando cada vez mais as pessoas, dificultando cada vez mais os vínculos, a criação de vínculo real, né, gente? Não são 5.000 amigos no Facebook ou em qualquer rede. Um vínculo real. Pessoas próximas, cúmplices, íntimas, que cuidam umas das outras. Isso está se tornando cada vez mais raro. E mesmo as famílias cada vez mais doentes porque a mola mestra da sociedade sendo o consumismo, não dá pra, né, mesmo que você esteja ali dentro de uma conformação de família, tá todo mundo voltado para o consumismo, né, para o quanto e como vamos consumir. E aí as relações deterioram em meio a isso. Se perdem, né? Ficam em segundo plano e daí só decai, né? Então é muito estranho, assim. Eu me sinto completamente peixe fora d'água. Às vezes eu me sinto apavorada porque nós somos tão facilmente manipuláveis. Tão facilmente manipuláveis. Eu, inclusive. Aí às vezes eu me flagro, né? Por isso que eu adoro ouvir as pessoas. Assim, aí fala, e conversa, aí as pessoas vão falando assim, né? E dando as suas perspectivas e as suas fontes, de onde, né? Do que elas se alimentam intelectualmente, em termos de informação e conhecimento também, para chegarem àquelas conclusões, os quebra-cabeças que cada uma vai montando, né? Aquela coisa toda. E eu me surpreendo sempre, porque eu sempre descubro alguma coisa que eu não sei. E me sinto tão burra, porque mesmo não vendo TV, ainda caio em algumas falácias. Nossa, que medo. Ai, que medo que dá. E aí eu
falei para esse meu colega, que eu considero um amigo, assim, né? Apesar de raramente ver. Tava ele e um outro colega, que inclusive esse outro colega atuou comigo na última peça que eu trabalhei, a Antígona, né? A montagem de Antígona. Aí é uma pessoa com quem eu convivi nesse período e passei a gostar, assim, né? Tem um carinho. Então ficamos os três conversando e aí eu pedi a ele que me leve ao outro, né, ao mais velho, que me leve a um dos abrigos de jovens, adolescentes aqui no DF, né, há vários. Porque faz tempo que eu tenho, né, pensado nisso, de fazer alguma coisa, dar alguma contribuição, né? Então, que nem eu fiquei um tempão namorando a ideia de adotar um cachorro. Ai, será que eu adoto? Não adoto? Fiquei meses, até que aí a vontade foi crescendo e aí surgiu a oportunidade, aí eu adotei a primeira e hoje eu sou mãe de 3. Pois é, uma criança não, né, gente, é uma responsabilidade muito grande e eu preciso me estruturar, inclusive isso me dói, assim, quando eu tava vendo o espetáculo, por exemplo, né, a mãe com aqueles 3 filhos, e aí meu instinto materno dói, né, dói, eu sofro, por causa porque pra mim isso é uma perda, né, e aí mas não sei, fazer algum tipo de contribuição, né? Não é impossível, mas modesta, alguma coisa que eu possa, né, desenvolver, realizar. Vamos ver. É muito doloroso isso, viver. Por um lado, eu me sinto privilegiada, assim. Eu vivo nesses tempos, mas ainda sou relativamente livre dentro dessa Matrix, né? Livre. Mas, ao mesmo tempo, quando penso, né, num aspecto mais macro aí eu sinto muito medo, assim, por nós todos. Porque que ilusão, né? Que ilusão de que essa vida... Nem sei que horas são, deve ser umas 10 horas agora. Não tá tarde, tá cedo. Mas eu me sinto culpada porque eu saí umas 2 horas mais ou menos e fui pro trabalho para usar a internet, para corrigir o trabalho de um ex-aluno meu que eu tô ajudando e tal. E aí consegui corrigir só 27 páginas. E ainda tem mais um monte. Me dispersei um pouco, assim, pelo menos 1 hora eu me dispersei nas redes. E aí o que aconteceu foi que eu volto agora e eu fico com muita saudade das cachorras e me sinto culpada por elas terem ficado dentro de casa esse tempo todo, não terem aproveitado o dia, né? À tarde, não terem brincado. Elas ficaram a manhã toda, praticamente todas soltas, né? No quintal, brincar, correr e tal. Mas elas ficarem à tarde e todo esse tempo da noite, né? Sempre me faz sentir culpada. Eu sempre me sinto culpada. E elas são tadinhas, né? 3 bichinhos. Mas tem consciência, né? Então eu já fico preocupada. Assim, não quero que elas sofram, não quero que elas se sintam, né, tristes, não quero que elas fiquem deprimidas, não quero, ou estressadas. Quero que elas fiquem felizes, sejam felizes. Ao mesmo tempo eu me sinto assim, nossa, demorei tanto tempo para abrir os olhos para algumas coisas.
abrindo agora, estou começando a engatinhar em termos de elaborar e de conseguir criar uma estratégia para lidar com essas esferas da vida. E tudo se interliga, né? Quer dizer, a qualidade de vida que eu posso oferecer para as minhas bebês, a minha falência na maternidade, em termos, né, de maternidade, até a manipulação a qual sou submetida em maior ou menor grau, tudo isso se interliga, né, com essa demora em amadurecer. Gente, engraçado, lembrando do espetáculo, né? A perenidade da vida, né? A fragilidade da vida. O que realmente importa, né? O que fica, o que marca. Engraçado, e outra, depois do espetáculo, conversando com esses meus amigos aí, a gente falando da questão da violência e tal, e lembramos de um artigo que eu li também esses dias, que na verdade em parte chamada para um livro, né, que foi escrito por uma pesquisadora sobre a droga, né, a dependência e tal, e que quebra com o paradigma, com a noção que sempre se teve da dependência química, né. Eu já falei disso em outro vídeo, é a necessidade de vínculo, na verdade, que está na base, né, da desestruturação de um indivíduo, de um ser humano, a ponto dele estabelecer vínculo com a droga, né, com a droga, e quaisquer que seja essa droga, a bebida, a heroína, a cocaína, enfim. Mas é o que está, o pano de fundo para que isso aconteça é a necessidade de vínculos, né? E quando essa necessidade não é suprida, e aí você fala assim, mas como assim necessidade de vínculo? No seu caso, por exemplo, no meu caso, né, você tinha uma família, você tem uma família totalmente desestruturada e que, na verdade, faz de tudo para não enxergar o outro, né? Estar dentro da mesma casa não significa estar vivendo um vínculo. Quando você não se interessa pela vida dos outros, quando você não quer se envolver, quando você não está disponível, quando você não consegue dar carinho, quando você não consegue sentir amor, quando você não está vivendo vínculo nenhum, assim, você nem consegue estabelecer vínculo nenhum, né? E aí você também se droga, por mais que não seja com essas mais ilícitas, mais conhecidas, mas você estabelece o seu vínculo com o cigarro ou com a comida e fica obeso, né? Obesa. E por aí vai, com outras drogas, com os relacionamentos trashes, que foi a minha primeira, né? Do que eu comecei. E aí depois descambou pro resto. Então, assim, a gente são noções muito complexas e que a gente confunde, né? A gente distorce. Nessa conversa, a gente falando, lembrando desse artigo, né? Então, para se resolver a questão da droga, a sociedade precisa mudar. Aí você fala assim, mas como? Precisa se humanizar novamente. E as pessoas precisam conseguir voltar a estabelecer vínculos. Mas essa dificuldade, a dificuldade amorosa, ela é tão antiga, ela é de séculos, né? Ela é de muito tempo. Não é uma novidade agora, né? Nossa.
tudo interligado, né? Tudo interligado. E aí eu senti um luto profundo, assim, profundo, profundo. Uma tristeza que era densa, assim, quase palpável. Eu me pergunto se algum dia isso vai mudar. Se algum dia a minha condição vai mudar, assim, se eu vou conseguir transformar essas tantas dificuldades que eu tenho. Porque quando eu falo assim, por exemplo, a dificuldade de estabelecer vínculo, por exemplo, na minha família, né? E aí, parece que eu tô falando só dos outros, né? Mas uma consequência visível sou eu. Eu sou o exemplo, o produto, o resultado, o fruto mais gritante daquilo, né? Não há uma das pessoas mais incapazes de estabelecer vínculo que eu conheço. Sou eu mesma. E estabelecer e manter, né? É tão mais fácil, é muito fácil, é engraçado, é muito fácil fugir, evitar, sabotar, enfim, sei lá, fazer qualquer coisa assim, para não ter vínculos, nenhum vínculo, ou laços muito superficiais, que é uma maneira de evitar vínculos. Nossa, gente, isso aí eu preciso até refletir, porque para tentar esmiuçar isso a fundo mesmo, caramba, é complexo demais, eu não dou conta. Nem que seja assim, só para mapear, sabe? Mapear, só para tentar explicar, sem nenhuma pretensão de resolver, nem tentar explicar eu consigo. Bom, como hoje eu tô só com essa perspectiva triste, né? Sentida e assustada, não assustada por causa desse nosso último assunto, mas por causa da manipulação que eu falava, que se liga ao capital, que se liga ao sistema no qual nós vivemos, que se liga a essa desumanização, né, cada vez mais agravada. A tudo isso, eu vou me despedir por aqui, assim. Espero que na próxima vez eu possa ter um encontro mais leve, mais alegre com vocês. Grata pela companhia, grata pela paciência, pela interlocução. Até a próxima.